Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Dr. Carlos Romero, dando aí sequência na terceira parte da primeira aula, a introdução, que nós estamos falando sobre a questão do indivíduo, no livro A Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud. Continuando o que a gente veio falando nas outras aulas, é o seguinte. Eu até grifei aqui algo interessante, algo importante que eu vou até ler aqui no livro, está na página 22, que é o seguinte. Para compreender este fenômeno, qual que é o fenômeno? É o fenômeno da pessoa inserida em uma massa, tá? Então, para compreender esse fenômeno, é preciso ter em mente algumas descobertas recentes da fisiologia. Sabemos hoje que um indivíduo pode ser posto num lado tal que, tendo perdido a sua personalidade de consciente, ele obedece a todas as sugestões do operador que a faz perdê-la e comete os atos mais contrários a seu caráter e a seu costume. Ora, observações atentas parecem provar que o indivíduo, mergulhado há algum tempo no seio de uma massa ativa, logo cai, em consequência a eflúvios que dela emanam, ou por outra causa ignorada, num estado particular, aproximando-se muito do estado de fascinação do hipnotizado. Olha só, do hipnotizado nas mãos do hipnotizador. A personalidade consciente se foi, a vontade e o discernimento sumiram. Sentimentos e pensamentos são, então, orientados no sentido determinado pelo hipnotizador. Gente, isso a gente vê acontecendo o tempo todo. Você vê, lá nos dias 1920, Freud falando de uma coisa que está presente nos nossos dias hoje, em 2020. Olha só que coisa interessante isso aqui, porque veja bem, a gente percebe muito que pessoas que estão inseridas a certas massas, aquilo que aquele líder, seja líder político, seja líder religioso, seja um líder de uma maior patente dentro de um exército, dentro da polícia, ou dentro de qualquer que seja a organização da qual a pessoa está inserida, se torna tão verdade para aquela pessoa, e aquela pessoa passa a fazer coisas tão absurdas ao modo de ver dela mesma, que ela começa a fazer coisas que ela mesma desconhece que ela está fazendo. Por quê? Porque quando um líder ele exerce esse poder de influência sobre uma massa, e eu já repito aqui, esse líder pode ser qualquer tipo de líder, tá? Isso pode ser um pai, isso pode ser um avô, isso pode ser um tio, pode ser um professor, usando aí de mensagens subliminares, isso pode ser um líder político, fazendo o seu discurso emocionante, persuasivo, isso pode ser um palestrante, isso pode ser um líder religioso, das mais diversas classes que nós temos por aí, já que nós falamos aqui que o nosso país é um país laico onde se permite todo tipo de religião. Então, nós estamos à mercê dessas situações. E se você for pegar uma pessoa dentro do teu consultório que está influenciada por um tipo de massa, e aquilo que provavelmente você falar para aquela pessoa bater de frente com essas sugestões das quais ela já perdeu aqui, ó, a personalidade consciente se foi. E a vontade e o discernimento sumiram. Isso aqui é algo seríssimo. Porque a pessoa perdeu sua personalidade, a pessoa perdeu a sua consciência, a pessoa vendeu o seu discernimento, o poder de discernir foi reduzido a nada, entende? Então, nós precisamos
ter todo esse tato para analisar as pessoas. Então é muito importante, gente. É extremamente importante nós analisarmos esse indivíduo, se ele está inserido em alguma massa, ou se ele foi inserido em alguma massa por algum tempo e ainda existe nele resquícios disso, tá? Freud foi muito enfático nisso aqui. Muito enfático nisso aqui. E isso é uma fala que ele pegou de um outro autor. E tem um outro autor, né? Um outro escritor também, teórico também, em que eu quero também colocar aqui. Olha só, reproduzir essas passagens minuciosamente, a fim de reforçar que Le Bon realmente designa o estado do indivíduo na massa como hipnótico, não se limita apenas a compará-lo com este. Ou seja, ele não está querendo contradizer Le Bon, mas ele está fortalecendo e ele está ratificando o que Le Bon já tinha colocado. Só que Le Bon colocou de uma maneira muito literal a questão hipnótica. E Freud quis usar isso, tá, como uma questão mais profunda, mediante procedimentos vários. Tá? Então, o indivíduo volta ao estado infantil, ao estado de criança, quando ele está inserido numa massa e que a influência daquele líder daquela massa é tão forte sobre ele que ele volta aos seus instintos primitivos. Quer um exemplo? Torcedores de grandes times vão para o estádio, é uma massa. O fanatismo por aquele time é tão grande que aqueles times jogam, um ganhou, um perdeu, ou empatou, não importa. Quando termina aquele jogo, aquelas massas formam alguns grupos dos mais radicais e confrontam entre si e se matam, se degladiam e fazem as maiores atrocidades. O que está acontecendo com esse indivíduo? O que levou esse indivíduo a fazer isso? Outra coisa que eu estou vendo nos nossos dias, isso aqui está nos dias de Freud, eu estou falando de coisas mais atuais que a gente precisa contextualizar, vamos sempre estar contextualizando para o dia de hoje. Gente, os jogos de internet, existem homens de 20, de 30, de 40 anos em joguinhos de celular, joguinhos de internet, levando aquilo mais a sério do que a vida real. Preste atenção, queridos futuros psicanalistas, prestem atenção no que está acontecendo. E isso tudo são as influências das massas. Influência das massas. Você pega uma criança de 13 anos de idade hoje, menos de 15 anos de idade, ele tem mais conhecimento praticamente. Qualquer assunto que você vai falar com essa criança, ele fala, não, já sei, eu li no Google. Eu vi não sei aonde. Eu vi no YouTube. Tem gente aprendendo a dirigir por tutorial de YouTube. Vocês acham que eu estou brincando? Isso é o que nós estamos convivendo todos os dias. Todos os dias nós estamos convivendo com esse tipo de situação. E está tudo ligado à psicologia das massas e principalmente à influência de grandes líderes sobre toda essa massa. Foi daqui, gente, que surgiu, vocês sabem, nós todos sabemos, um nome que se usa muito, que é massa de manobra. O povo se tornou massa de manobra do governo. O povo se tornou massa de manobra daquele, por exemplo, quando é um empresário muito querido, muito carismático, de uma grande organização, aquele homem se torna um ídolo para aquelas pessoas, para os seus funcionários, para os seus colaboradores, de tal forma que é o Deus deles.
Então, tudo que aquele homem falar se torna uma grande verdade para aquelas pessoas. E Le Bon usou muito esse termo hipnose, Freud concordou, e Freud foi ainda além, dizendo o quê? Que isso levaria as pessoas, esse indivíduo, a voltar como se fosse uma criança diante de um desenho animado, assistindo um super-homem, um Superman, assistindo algo assim. Então, nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai continuar falando a respeito disso. Muito obrigado.